Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Todo filho de trabalhador da periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Acabar com essa mentalidade escravocrata. São 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é um Disney. ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. Mas, Lula, como que tá você, sua equipe, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o Covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma solução, sabe? A gente quer, porra, quer olhar... Motivo pra acreditar, né? A gente quer um motivo pra acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô Mitica, é porque nós não temos governo. Você vai já Vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente... Vacina. E fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Uhum. Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você, então, chama o seu ministro da Saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe? Convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise, e esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está dizendo, olha, isso tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina, vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil, ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe? Que está, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador, nós temos que facilitar. Sabe, para que as pessoas, sabe, a pessoa sinta o prazer pela vida.
Sabe, o cara sair na rua da sua casa, ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura, como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe, essa minada, essa gurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos, essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada para ele fazer. Abre a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe? É o seguinte, é através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, tem que ver através da política. Se você não gosta dos partidos que estão aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato. Coloque seu pai para se candidatar, mas mude a história desse país. Não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente tem que governar para os outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a R$8 o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficientes. Por que a gasolina está tão Sabe, alta? porque o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? Porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante 8 anos que eu fui presidente, 8 anos, nós não aumentamos o preço de gás. Durante 8 anos.